Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo certo. Seja bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Muriel. Hoje eu venho fazer uma leitura para falar sobre as energias disponíveis do céu de 2023. E então o título desse vídeo é Mistérios de 2023, do ponto de vista da astrologia. Tá bom? Vou compartilhar com vocês a imagem do mapa do céu da virada do ano. Só que é importante a gente ter em consideração que para a astrologia, o ano novo, ele começa com o ingresso do Sol no signo de Áries, que para nós do hemisfério sul é o outono. Então a gente, assim, em termos astrológicos, até março, a gente vai estar ainda fechando o ano astrológico que iniciou em março de 2022. Então, vai ter um período de finalização até lá. E aí, quando tiver o ano novo astrológico, eu faço uma outra leitura. É lógico que eu já vou considerar alguns elementos que já vão estar presentes já nesse novo período, né, no ano novo astrológico, para falar aqui para vocês, mas só para esse vídeo também não ficar muito extenso e para a gente se focar mais em que energias vão estar presentes no começo desse ano, tá bom? Em janeiro. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Vocês sabem que a maioria quando a gente olha as estatísticas aqui, a maioria dos espectadores são não inscritos. Então, lembre de ativar a energia da troca e deixe seu gostei se você gostar do vídeo e compartilhe com amigos se essa informação fizer sentido e você quiser que mais pessoas tenham acesso, tá bom? Lembrando que eu trabalho com leituras também de astrologia, de tarô, de numerologia. Vou deixar meu contato aqui, quem quiser agendar uma leitura para você ver como essas energias vão influenciar na sua vida. Então, estou aqui com o mapa do céu já para o dia 1º de janeiro de 2023. Aqui, esse mapa é para São Paulo, Brasil, né, que o ascendente vai ser em Libra, mas eu não vou considerar tanto isso. Então, se você estiver em outro lugar do planeta, também essa leitura vai valer para você também, tá? Vou falar de uma forma mais geral, de alguns pontos. Então, aqui a gente vai ter primeiro, né? Começo do ano, Sol em Capricórnio, como todo ano. Aí aqui a gente já vai começar esse período com Mercúrio retrógrado em Capricórnio e Vênus aqui em Capricórnio também, Vênus em conjunção com Plutão. Então, vocês viram que a gente tem um stellium, né? Um stellium é quando a gente tem uma concentração de planetas em um signo, e já apontando para um momento bem, assim, de revisão nas estruturas, revisão no plano do trabalho, que Capricórnio é um signo que está relacionado ao trabalho, ao poder, à economia. Então, a gente começa o ano dessa forma. Mas é importante, então, você saber que até o dia 20 de janeiro, mais ou menos, não é um momento favorável para iniciar coisas assim. Porque a gente vai ter, além de Mercúrio retrógrado, Mercúrio é esse carinha aqui, ó, que parece um ETzinho, a gente vai ter Marte retrógrado, que Marte já está retrógrado há um tempo. E então, quando a gente tem essas retrogradações, assim, o ideal é assim, a gente pegar projetos que foram iniciados há um tempo, rever por que não deu certo, o que eu posso melhorar, fazer uma certa retrospectiva e tentar consertar algumas coisas. Se você tiver casamento, né, tiver planejando um casamento, algo do tipo, espera até depois do dia 20. Se você tiver que buscar um documento de um carro, dar início num contrato, algo do tipo. Se você já tiver com isso em andamento e precisar fazer, né, certas coisas, às vezes a gente não pode adiar, a recomendação é você ter o dobro de cautela. E também, assim, o que é importante, mais que nada, é saber que aquilo vai mudar, entende? Então, se você começar algo antes do dia 20 de janeiro, provavelmente você vai ter que reformular aquilo. Então, não se inicia um relacionamento, por exemplo, em momentos de Mercúrio retrógrado, em momento de Marte retrógrado, porque aquilo depois pode te dar mais dor de cabeça e mais desgaste, sabe?
Então, espera um pouquinho, um momento de refletir, analisar. No campo das relações, vai ser um momento muito forte, muito intenso, porque a gente tem aqui essa conjunção entre Vênus e Plutão. Vênus e Plutão aqui, ó, eles vão estar no mesmo grau, bem no começo do ano. Essa conjunção, ela tem, assim, um quê escorpiano. As relações, tudo isso vai estar muito voltado, o dinheiro, tudo isso vai estar muito voltado para estruturas, para coisas que funcionam a longo prazo. E, assim, a parte sombra disso pode falar de controle, de opressão também com o feminino. Vênus e Plutão em conjunção é ou 8 ou 80. Ou ela vai e ela se entrega profundamente na Vênus, né? E tudo que implica, assim, essa conjunção com Plutão, sabe? De você. É muito forte mesmo, assim, temos em vários termos, assim, de você abrir mesmo a sua intimidade, tem essa energia. Só que se algo não é para acontecer, isso aqui pode falar assim de cortes bem fortes, bem profundos de nunca mais querer ver aquela pessoa na sua frente, sabe? Então pode ter a ver com isso e fala de um longo processo e que vai estar assim fluido também para as pessoas, porque eles estão fazendo aqui um aspecto fluido para Júpiter, que vai entrar em Áries. E quando a gente fala de relações, a gente não está falando só de relações afetivas, a gente está falando de amizades, a gente está falando de trabalho, todo tipo de relações que tem assim um dar e um receber. E aí pode ser que muitas pessoas também estejam vendo questões assim, né, com os vínculos, quais são os vínculos que permanecem, quais são os amigos que aqueles amigos que você sabe que você pode contar, quais são os vínculos que estão ali quando você precisa que te dão uma certa estrutura e quais são os vínculos também que, por exemplo, podem ser muito legais, mas você vê que a pessoa, ela, na verdade, ela não faz tanta questão, entende? De você. Então, tem a ver com valor, né? De você se sentir também valorizada, valorizado em vários tipos de relações e dar também. É como se houvesse assim algo maior, uma sabedoria maior, e conduzindo também esses processos de reestruturação que a gente está vendo. E aí também algo que precisa ter um certo cuidado é com, por exemplo, a competitividade. Então, Júpiter em Áries, Júpiter ele já transitou por Áries no ano passado, aí ele retrogradou, voltou aqui para Peixes, e aí ele vai ingressar em Áries de novo, agora em dezembro, e vai ficar nesse signo até maio aproximadamente. E então Áries é um signo que fala da competição, fala assim de você iniciar novas coisas, então pode ser que um novo ciclo realmente esteja iniciando, algo que já se apresentou no ano passado, que vai se apresentar de novo, também muita coragem, muita força, só que aí aqui a gente tem o Quiron em Áries, que fala das feridas, então muitas pessoas sentindo uma certa ferida no seu eu, e aí usando assim de uma agressividade, sabe? A pessoa que ela ataca porque ela se sentiu muito ferida, mas nisso ela pode ferir mais os outros e questões assim do patriarcado também, porque Ares, né, energia do guerreiro. E aí Marte retrógrado, que o regente de Ares é Marte, então várias questões assim de agressividade também vão estar presentes ainda nesse próximo ano. Depois, com o ano novo astrológico, a gente vai sentir uma mudança bem forte energética, porque enquanto esse Saturno estava aqui mexendo em questões do coletivo, aqui ele já vai tocar mais em peixes, ele vai falar das emoções, de dissoluções. Muitas pessoas vão sentir assim certos processos emocionais bem profundos sendo desencadeados. E aí, Plutão, que está terminando seu trânsito por Capricórnio, depois, um pouco depois do ano novo astrológico, tipo 5 dias depois do ano novo astrológico, ele vai ingressar em Aquário, que é esse signo onde estava Saturno. E aí, Plutão é um planeta lento,
E ele, então, a última vez que ele transitou por Aquário, eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz uma notinha, ó. A última vez que Plutão transitou por Aquário foi entre 1778 a 1798. Então, imagina, né? Faz um certo tempo. E aí a gente, entendendo o que aconteceu naquela época, a gente consegue entender um pouco do agora, o que que vai mexer, né? Então eu coloquei aqui, ó, momento em que acontecia a Revolução Francesa, né? Foi essa janela aqui e que durou muito mais. As consequências depois da Revolução Francesa foram muito mais além desse período. Então a gente está falando de transformações assim que levam tempo, né? Derrubando a aristocracia da época e período de muita violência. Então, na época, aconteceu a independência do Haiti, e eles sendo inspirados pelos ideais da Revolução Francesa. Então, vocês já vão vendo o que, mais ou menos, esse Plutão em Aquário, quais são os processos que ele que ele pode se encadear nesse período. E aí, nesse sentido, tem um canal que eu recomendo muito aqui para vocês que se interessam pela astrologia mundial e sistêmica, que é o Astrologia Sistêmica, do professor Carlos Raimich, que numa das análises dele, ele falou assim, que esse Plutão, terminando o trânsito dele por Capricórnio, ele está mexendo ainda naquelas últimas estruturas, nos ideais conservadores, e que tudo que a gente está vendo acontecer aqui, inclusive no Brasil, na verdade, são os gritos desesperados daquelas pessoas que não querem perder os privilégios, e da mesma forma que isso aconteceu naquela época, né, na última vez que Plutão transitou aqui por Aquário. Então, assim, é um momento de instabilidade, um momento que a gente vai ver o choque mesmo de forças acontecendo, mas a tendência é, se a gente olhar de uma forma ampla, né, porque aí a gente não pode ser egoísta de pensar assim, ai, quando, né, eu nem vou estar aqui. Mas quem vai estar aqui, por exemplo, podem ser seus filhos, podem ser seus netos, os filhos dos seus amigos. Então a gente está pensando numa forma assim maior, na verdade, falando de muitas estruturas realmente capengas que estão sendo destruídas e que isso vai demorar um tempo ainda. Mas a tendência, então, é que a gente ainda enfrente alguns desafios, porque as coisas elas têm um ciclo e depois que aquilo acaba, isso ainda tem reverberações. Pensando também no trânsito de Marte aqui em Gêmeos, então Marte ele só vai sair daqui de Gêmeos em março. Embora a retrogradação dele termine no dia 12 de janeiro, como foi uma longa retrogradação, até março, mais ou menos, ele vai estar ainda nesse signo e passando pela zona de sombra. Então, o que isso significa? Significa que até março, mais ou menos, a gente vai estar ainda tendo problemas em relação a fake news, em relação a fofocas, tanto no nível macro quanto micro, a questões relativas a machismo, a opressão, questões de violência e violência também entre vizinhos, família, porque Gêmeos fala disso, também parentes próximos, vizinhos, e também problemas em relação a deslocamento, trânsito, bloqueios nas vias, como a gente já viu nesses últimos tempos. O homem que grudou no caminhão, né? Não significa que vão grudar outros homens no caminhão, mas só um exemplo de como foi absurdo mesmo, e claro, essa retrogradação de Marte em Gêmeos, né, mostrando vários pontos assim muito estranhos que ainda estão precisando de melhorias na nossa sociedade. E aí eu entendo que a tendência é que depois isso fique tão claro, é que sejam reelaboradas leis que regulamentem um pouco a questão das fake news. É lógico que o sistema da justiça no nosso país é muito pensado para favorecer a elite. Então, talvez uma regulamentação nesse sentido. O que vocês sentem? Comentem aqui, compartilhem comigo.
Espero que essa leitura possa auxiliar, então desejo um bom ano para vocês. E é isso, muito grata e até mais.